Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Vamos para mais um culto solene, em que vamos adorar o nosso Deus e aprender da sua palavra. Nesse momento eu vou estar orando. Vamos orar. Senhor, só Tu és Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, e nós estamos aqui para Te honrar, Te glorificar e para aprender mais de Ti, pelo Teu servo, Pastor Rai. Louvado seja o Teu nome por tudo que tem nos dado, Pai, e abençoe que esse culto seja aceitável a Ti, apesar de nossas falhas. Abençoe, dirige e fortaleça. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos estar louvando a Deus com esse hino, Vim para adorar-te, tá? E ele diz assim, luz do mundo que viesse à terra, e para que eu pudesse te ver. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele, tá, veio ao mundo. E nós estamos aqui para adorá-lo. Estamos aqui para prostrar diante dEle e dizer que Ele é o meu Deus. Adoremos ao Senhor. dizer que és meu Deus.
Só. Nós vamos estar então, nesse momento, abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 148. Salmo de número 148. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e os ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, esse salmo fala sobre louvar. E ele conclama para que toda a criação, tudo que foi criado, toda a criatura, todo ser humano o louve. E no final, justifica esse louvor. Lá no versículo 13, louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Nós estamos louvando um Deus que é excelso, um Deus que está acima de tudo e de todos, e que Ele merece, somente Ele merece. E ainda no 14, Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. E nós, como Israel de Deus, lhe somos chegados. Aleluia. Vamos estar então, ainda louvando a nosso Deus com o hino do novo cântico, tá? Presbiteriano, número 18, Deus dos antigos. Antigos cuja forte mão rege, sustém os astros na plenão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, se nossa esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação,
Nesse momento, irmãos, vamos estar separando um tempo para nossos dízimos e ofertas. Lembrando que o dízimo é bíblico e faz parte da fidelidade do cristão para com Deus. Então, separe o seu dízimo, separe ele e confie em Deus. O dízimo, ele mostra para Deus que você confia a Ele, inclusive nessa área tão delicada. E o trabalho da igreja, ele depende do dízimo. Ele depende da contribuição dos irmãos. É assim que Deus proveu o sustento da sua igreja. Tá? Existem custos, energia elétrica, manutenção da igreja como um todo, que devem ser cobertos. E da onde vêm os recursos? Dos dízimos e das ofertas. Então, vai aparecer aí na sua tela, tá? A conta corrente, a agência, o banco, tá? O nome da igreja também, o CNPJ, para que você faça o seu depósito. Ah, mas eu não consigo fazer por esse meio, para mim é difícil, não tem problema. Domingo, tá? E quartas-feiras, das 18 às 19h30, a igreja vai estar aberta para os irmãos que quiserem trazer o seu dízimo e depositar direto no gasofilácio. Tá? Então, vamos estar nesse momento, né? Nesse momento de dízimo e oferta, nós vamos estar continuando a louvar a Deus. E o próximo hino que vamos cantar, o próximo cântico, tá? Ele fala sobre ousado amor de Deus, tá? E é muito profundo. Diz: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim, tá? E aí o coro fala: ó impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 para me encontrar. Olha que Deus maravilhoso. Ele trata de cada um de nós de forma individual. Então, medite nessa mensagem tão linda. Vamos louvar ao nosso Deus. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas
impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, cala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, cala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. O amor de Deus é algo inexplicável, não conseguimos explicar, né? Como um Deus santo, excelso, grandioso, se importou e se importa conosco. Queridos, e eu nessa noite, eu gostaria de falar sobre essa pessoa querida, amada, que é o Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, para nós termos, assim, noção, consciência daquilo que Ele é, que Ele representa para nós, seu povo, e para cada um, indistintamente. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, ensinando nas suas epístolas, nas suas cartas, sobre essa pessoa tão querida, tão iminente, né, o Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, exatamente, eu queria falar com os irmãos sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia, na carta dele aos Colossenses, no capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, vamos fazer uma leitura do verso 13 até o verso 23. Em negrito aqui está a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 23. São 10 versos. E diz assim o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração aí na sua casa, onde você estiver. Senhor, nós queremos reconhecer a excelência do Senhor Jesus. Ó Deus, a obra que Ele realizou por nós. E queremos te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade. E te pedimos que nessa noite o Espírito do Senhor possa tomar a nossa mente, possa tomar as nossas emoções, o nosso coração, de maneira que nós estejamos totalmente rendidos diante de Ti, para receber do céu tudo aquilo que vai trazer paz ao nosso coração, que vai renovar a nossa fé, que vai alegrar nossas vidas e trazer esperança. Abençoa nossas vidas nesses dias tão difíceis, Senhor, que temos passado. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Fala conosco nessa noite. Ó Espírito Santo, que Tu tenhas liberdade, que Tu tenhas acesso a todo mundo, a todos que estão ouvindo essa palavra. Eu peço assim no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, falando sobre a excelência da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz à baila, né, algumas coisas muito, muito importantes. Nós não compreendemos, até de maneira adequada, a doutrina, muitas vezes, da soberania de Deus e da eficácia da sua obra, e o que ela significa, né, com relação à nossa fé. E por não entendermos, muitos de nós andam cambaleando, né? Olha, isso é muito importante, porque não entendendo isso, às vezes nós ficamos frágeis, fracos, nós temos pouca percepção para discernir nesses dias difíceis o que agrada a Deus e o que não agrada. E pode levar alguém, quando nós entendemos isso, pode nos levar a ver o Senhor Jesus Cristo como uma pessoa apenas serviçal ao nosso dispor. Sabia que tem muita gente que acha que Cristo é um empregado, tem que abençoar, tem que abrir a porta, tem que curar, tem que fazer isso, tem que resolver aquilo. Nós não entendemos. Nós é que somos servos. Ele serve por amor, mas nós fomos chamados para servi-lo. Não é dessa maneira o Senhor Jesus deseja nos achar e nos encontrar. E essa mentalidade, eu posso dizer assim, essa mentalidade, ela é completamente errada e muito divulgada, inclusive dentro das igrejas dos nossos dias, né? E tem influenciado muitas pessoas a pensar e a crer de forma totalmente errada.
Eu fico triste quando eu vejo pessoas dando ordem para Deus quando está orando. Eu digo, meu Deus, quem sou eu para dar ordem para Deus? Eu dependo da graça dele, do amor, da misericórdia dele. O que eu mereço é a morte, mas ele é rico em misericórdia e amor e me abençoa. Queridos, essa carta de Paulo aos Colossenses, ela traz muitas coisas no seu bojo para nosso entendimento e nossa compreensão, que fará de nossa fé uma fé saudável. Paulo, ele começa cumprimentando os irmãos de Colossos e contando sobre o louvor através de uma oração a Deus em favor deles. Aqui nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo começa dando ações de graça. Ele diz, damos sempre graças a Deus, no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor com que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha, Paulo orando porque os irmãos de lá tinham entendido a mensagem. E eu quero que vocês também entendam essa mensagem. Como ela é essencial. E também Paulo fala, ele traz um pequeno relato da vida dos irmãos, e ele intercede por eles a partir do verso 9 até o verso 12. Paulo faz uma intercessão pelos irmãos dessa amada igreja. E Paulo vai falando que o Senhor Jesus Cristo tem algo tremendo como sendo de importância para a sua igreja, né? Mas eu queria nessa noite falar o seguinte: como você entende essa supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa hegemonia, esse predomínio desse Supremo Pastor? Como você entende isso? Isso é essencial para a sua fé, porque quando você entende isso, você passa a ser alguém mais temente, mais crente e mais próximo de Deus. Então, em primeiro lugar, eu queria que nós olhássemos para essa questão. Em primeiro lugar, a supremacia de Cristo, a superioridade dele. Aí, né? Olhe para o Senhor Jesus não apenas como um seu serviçal, mas como o Senhor da sua vida. E nós vamos estar pensando dessa forma nesses poucos minutos. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão muito importante ao referir-se ao modo de como os irmãos de Colossos recepcionaram a mensagem do Evangelho. E ele deu uma atenção, porque ele viu esses irmãos serem diferentes. Ele fala aqui no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, até chegou até vós, como também a todo mundo, está produzindo fruto e crescimento. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha lá, esses irmãos que receberam uma carta, isso é uma carta, mas eles entenderam, o Espírito Santo os levou a entender a supremacia de Cristo, o valor do Senhor Jesus para as suas vidas. E Paulo diz que eles começaram a produzir frutos, e eles começaram a crescer. Paulo observou isso na vida dessa igreja. Meus irmãos, eu queria tanto que isso acontecesse em nossas igrejas nesses dias, que houvesse esse entendimento, e nós produzíssemos frutos, e crescêssemos, e participássemos com toda a alegria da obra do Senhor Jesus Cristo. Entendêssemos sobre essa doce graça. Né? Então, as Escrituras, elas sempre enfatizam não somente o ouvir, mas entender corretamente sobre a bendita graça de Deus, manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece pela fidelidade da palavra, do Evangelho. Paulo nos fornece isso. E o apóstolo Paulo quer lembrar exatamente a esses irmãos de Colossos que o Cristo, a quem eles já haviam abraçado pela fé, esse mesmo Cristo, ele é suficiente para tudo que diz respeito à salvação. Ele é suficiente, não preciso mais nada.
eu preciso apenas crer em Cristo e eu tenho garantida a vida eterna e a salvação. Não havia razão, observando isso, podemos entender que não havia razão para que eles se afastassem, então, da essência do Evangelho. Porque Cristo era aquele que supria todas as suas necessidades. E até mesmo quando as falsas heresias daquela época chegavam na igreja, eles refutavam, porque eles estavam plenos, convictos, conscientes da obra do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. A exposição centrada da supremacia de Cristo, falada, contada, pregada por Paulo, ela vem com a oração do apóstolo. Nós podemos ver que aqui no verso 9 em diante ele faz até uma oração. Ele começa agradecendo a Deus, ele começa dizendo: por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade em toda a sabedoria e entendimento. Paulo disse: eu preciso continuar orando para que esses irmãos continuem entendendo, discernindo com sabedoria. E essa é a nossa oração para a igreja, que vocês continuem entendendo, compreendendo, crescendo em sabedoria, né? As Escrituras, elas enfatizam, queridos, não somente nós devemos ouvir, mas principalmente nós devemos entender sobre a graça de Deus que está manifestada na pessoa de Jesus Cristo, que é fiel, Senhor da nossa vida. O Evangelho tem que estar centrado no Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ele se esforça para nos trazer, nos lembrar, para lembrar aqueles irmãos lá de Colossos, que o Cristo a quem eles haviam abraçado, a fé que eles haviam abraçada, ela é suficiente para tudo que diz respeito à salvação. Não precisamos mais de nada a não ser só de Cristo. Só Cristo salva. Assim, meus irmãos, assim sendo, não havia razão para que eles de maneira nenhuma se afastassem da excelência do Evangelho, da obra do Senhor. Cristo é tudo em todos, como ele disse na outra epístola. E qualquer ensino falso deve ser refutado em relação à salvação. Para fortalecer a fé desses irmãos de Colossos, o apóstolo Paulo passa então a rolar algumas das prerrogativas gloriosas de Cristo. E ele começa a ensinar na palavra de Deus, como ele está ensinando para mim e para você nessa noite. A palavra de Deus nos afirma que Cristo Jesus, o Senhor da glória, é suficiente para nós em todos os aspectos, em todos os sentidos. Primeiro, olhamos a supremacia dele, e eu queria falar de pelo menos 6 coisas importantes sobre isso. Primeiro, por que ele é importante e suficiente? Porque ele é o Deus invisível. Verso 15, este é a imagem do Deus invisível. Você não precisa ver, você precisa crer. E aí você se tornará alguém forte e firme, e a supremacia de Cristo estará na sua vida. Tudo o que precisamos saber acerca de Deus, sua glória, seu poder, majestade, atributos diversos, somente pode ser revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que ninguém, isso está escrito lá em João capítulo 1, verso 18, que ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e aquele que o revelou, ninguém. E interessante que a Filipe, que anelava, você conhece esse texto lá de João 14, que anelava ver o Pai, o Senhor Jesus Cristo disse: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Eu sou a revelação do Pai, do Deus único. A Bíblia então afirma que Jesus Cristo é a palavra última de Deus na história. Como disse o autor de Hebreus lá na sua carta, no primeiro capítulo, no versículo 3, ele diz que o Senhor Jesus é a imagem, é o resplendor da glória. Ele diz que ele é a expressão exata do ser. Quando você olha para Cristo, você entende a Cristo, você
você recebe, irmãos, todo o conteúdo necessário para o crescimento, para uma firmeza de fé da tua vida. Jesus, segundo João, é o caminho, a verdade e a vida. E somente por meio dele o homem pode chegar a Deus, ao Pai. João 14,6, né? Ele fala isso. João afirma que em Cristo a vida plena de Deus, quando nós olhamos para Cristo, ela se manifesta na nossa vida. Ela é manifestada nas nossas vidas. Quando olhamos para Cristo, isso acontece nas nossas vidas. Nós só temos que olhar para Jesus e confiar e crer e entregar nosso caminho a Ele. Em o seu comentário da carta de Colossenses, João Calvino, um grande homem, ele afirma que devemos ter cuidado em não procurá-lo em qualquer outro lugar, pois, exceto Cristo, seja o que for que se oferecer a nós em nome de Deus, sucederá em um ídolo. Então, só a Ele, toda a glória é dele, toda a glória deve ser voltada para Ele. Tudo que eu e você precisamos é só de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. É Ele. Segundo, primeiro nós vimos que Ele é a imagem de Deus, devemos entender. Segundo, devemos entender que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Se você está aí hoje, se você tem o que tem, Ele está sustentando tudo. Versículo 16, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ponto. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela enfatiza aqui nesse texto a deidade de Cristo, ao realçar a sua condição de criador e sustentador de todas as coisas. E ele diz, quer sejam as coisas visíveis, quer sejam as coisas invisíveis, ele diz que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, ponto final. Se toda a humanidade entendesse isso, estava prostrado aos pés de Jesus. O homem arrogante, prepotente, vaidoso, porque ele não entendeu essa questão, que se alguma coisa existe aqui é porque ele criou e é para a glória dele. A minha própria existência, a sua própria existência é para a glória dele. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Eu queria ler um texto que está em Hebreus, capítulo 1. O livro de Hebreus é um livro muito interessante. E no versículo 2, no versículo 1 e 2, o Hebreus diz assim, capítulo 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Chega, eu me arrepio com essas coisas. Quando nós entendemos isso, nós somos mais crentes, temos mais fé, somos mais obedientes, pecamos menos. O salmista no Salmo 102, também ele traz à baila isso, ele revela isso. Esse texto é um texto aplicado por Hebreus, e a pessoa do Filho de Deus estava falando de Jesus. Lá no Salmo já estava falando do Filho que viria, daquele que viria para reinar. E fica enfatizada aqui a onipotência de Cristo. Só Ele pode e deve ser adorado, pois Ele é Deus e não os anjos, seres criados. Só Ele é Deus. Todas as coisas também
tributam louvores ao Criador que sustenta todas as coisas. Entenda isso, querido. Ele é Criador e sustentador de todas as coisas. Terceiro lugar, que devemos entender? Que Ele é o primogênito de toda a criação. Antes de qualquer coisa ser criado, Ele já existia. Ele era, Ele sempre foi. O versículo 15, na parte B, diz assim, na parte A diz, ele é a imagem do Deus invisível. Aí na parte B, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo, preste atenção, isso é importante, não foi criado. Não foi criado. Como criatura, ele não seria Deus. Concorda? O sentido de primogênito de toda a criação é outro. A Escritura enfatiza a deidade de Cristo, isso está lá em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. É a deidade de Cristo. Como então entender que ele era o primogênito? Se ele era o primogênito, então ele foi criado. A ideia que vem a gente é isso. Meus amados, no Antigo Testamento, o filho primogênito se constituiu o herdeiro principal de todo o patrimônio da família. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 17. Também em Êxodo 4, 22. No Salmo 89, verso 27. Tem muitos textos que falam sobre isso. Mas, de igual modo, o primogênito desfrutava de prerrogativas especiais. Você vê isso claramente lá no Gênesis, na história de Abraão, Isaac, principalmente dos filhos de Abraão, né? Isso está em Gênesis 25 e nos Gênesis 27, Gênesis 37, você abra depois com calma, você vai entender isso. Mas, aplicada à pessoa do Senhor Jesus Cristo, a expressão primogênito de toda a criação significa que ele é o detentor de toda a glória, de toda a majestade. Porque o Salmo, eu queria ler esse texto, Salmo 24, 1 diz assim, o salmista, lá antes de Cristo ter nascido, no Salmo 24, no versículo 1, ele diz assim, o negrito está, vinda do Rei da Glória, Salmo de Davi, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você pertence ao Senhor, sabia? Tudo pertence ao Senhor. O salmista deixou muito claro aqui que tudo pertence ao Senhor. E nós não podemos jamais deixar de entender essa questão. Tudo é do Senhor. Israel, no Antigo Testamento, é chamado de eleito de Deus, em quem Deus fixou as bases, para nos fazer sua herança, né? E Jesus, de igual modo, por ocasião do seu batismo, também recebeu do Pai solene declaração de eterno amor, quando ele disse, esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. Quando olhamos tantos salmos que manifestam, que revelam, por exemplo, o Salmo 89, verso 27, nós encontramos as prerrogativas inseridas no título de primogenitura recebido por alguém. E no caso, o descendente de Davi, que é Cristo, é referido assim, faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Falando de Cristo que viria, profetizando, a despeito de várias heresias que cirandavam, que rodavam, que surgiam ao longo do tempo, e tais coisas, como o arianismo lá do século IV, depois de Cristo, e as testemunhas de Jeová nos nossos dias, e o testemunho das Escrituras, ele é firme, consistente sobre Jesus Cristo, que ele é Deus, o primogênito de toda criatura. Meus amados, como entender isso traz saúde para a nossa fé. E ainda, em quarto lugar, ele é o cabeça da igreja.
O verso 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Oh, meus irmãos, é nele que nós encontramos a primazia. Ele é o cabeça. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e o homem o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:23 está lá. A igreja, segundo as Escrituras, não é fruto do acaso, nem muito menos do resultado do exercício do suposto livre-arbítrio humano, mas sim, ela é produto de uma sábia, santa e livre, incondicional decisão tomada pela Trindade. O Pai elegeu, o Filho redimiu e o Espírito Santo aplica a salvação no coração dos eleitos. Que coisa maravilhosa! Que coisa linda! Aqui nós percebemos que as Escrituras dizem que Cristo é o cabeça, e essa verdade aponta para o relacionamento orgânico e inseparável que há entre Cristo e a sua igreja, formada pelos salvos da nossa época, dos nossos dias. Você faz parte dessa relação. E como cabeça, Cristo tem cuidado dela e o fará até o dia em que irá apresentá-la a si mesma, totalmente pura, sem o menor vestígio de pecado e de imperfeição, sem mácula e sem ruga. Ele vai nos apresentar, porque Ele nos purificará com seu sangue. Como cabeça, Ele governa a sua igreja, Ele adorna os seus dons que Ele dá para todos nós. O fim de que tudo cresça de modo saudável, amadurecido, plenamente capacitado para o desempenho, para o serviço do trabalho do Senhor. A glória de Deus, quando eu vejo esses irmãos aqui servindo, isso me alegra, porque é o Senhor que capacita, que dá, que faz acontecer. Você pode abrir Efésios capítulo 1 e ler do verso 11 ao verso 15, que vai estar lá o apóstolo Paulo explicando. Amém? Ele é o cabeça. E ainda, quinto lugar, Ele é o primogênito de entre os mortos. Verso 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. As Escrituras, elas mostram, elas apontam a supremacia de Cristo manifestada em sua glória, gloriosa ressurreição entre os mortos. Sinal claro e evidente de que a obra da redenção, por Ele ser realizada no Calvário, recebeu a completa aceitação e aprovação do Deus Pai. A ressurreição de Cristo é garantia suprema da inauguração de uma nova criação. E Paulo até ele nos chama a atenção isso em 2 Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, Paulo diz assim, na sua segunda carta, no capítulo 5, quando ele nos ensina sobre essa questão, Paulo mostra para nós, aqui no capítulo 5, no verso 17, ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que bênção! A ressurreição de Cristo inaugura uma nova criação, na verdade. Nos tornamos nova pessoa, nova criatura, por causa da nova criação em Cristo. Meus amados, a ressurreição do Senhor Jesus é, de igual modo, a certeza de que os que creram em seu sacrifício também ressuscitarão. 1 Coríntios fala claramente disso, né? Paulo trata disso lá na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 20, no capítulo 15. Hebreus 1:6 fala disso. E as Escrituras Sagradas ensinam que a ressurreição de Cristo confere a Ele, paralelamente, a glória que lhe é devida desde toda a eternidade, em uma posição de dignidade ainda mais sublime, dado que nela Ele triunfou sobre todos os seus adversários, o pecado, o diabo e a morte. Não foi à toa que Ele recebeu esse título, o mais excelente, sublime. Não foi à toa. Você pode abrir Romanos 1:4, Efésios 1:20 até o 23, Filipenses 1,
2, de 1 a 11, Hebreus 1, de 4 a 5, todos esses textos falam disso. A perfeita obra da redenção que Jesus executou, a sua ressurreição dentre os mortos, confere a ele e a mais ninguém nessa terra a completa primazia de tudo e de todos sobre a terra. Não só na terra, nos céus. Como primogênito dentre os mortos. Cristo é a base e a consolidação de uma nova humanidade, renovada pelo seu Espírito, a qual está sendo preparada para habitar com Ele em toda a eternidade. Eu gosto quando Paulo, escrevendo lá em Filipenses, capítulo 3, no verso 20 e 21, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele é primogênito, Ele é o primeiro. E ainda podemos ver a plenitude de toda a sua divindade. Ele é divino, sempre foi. O verso 19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e mais ninguém, só nele. Essa afirmação, queridos, preste atenção, ela derruba os falsos ensinos do gnosticismo, por exemplo. A filosofia gnóstica diz que o espírito era bom, mas a matéria era essencialmente má. Por isso, entre o mundo espiritual e material havia uma distância quase absurda. Algo absoluto. E tal distanciamento era atenuado por uma espécie de emanação de seres espirituais aos quais o homem poderia ter acesso por meio da gnose. E muitos embarcaram nessa loucura. O conhecimento místico e esotérico. Paulo refutou isso, ensinou, batalhou, não permitiu que entrasse nas igrejas que ele fundara. Paulo refuta tal heresia com veemência e repõe as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, em primeiro lugar, derruba a ideia de que a matéria é essencialmente má e o faz apontando para a realidade histórica da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo era mau quando era homem, né? Nada disso. Os gnósticos estão errados. Em segundo lugar, afirma que a plenitude de Deus, a essência da sua revelação ao homem, repousa na pessoa de Cristo. É interessante, meus amados, quando nós observamos que a mesma palavra adotada pelos gnósticos para se referir à emanação que, segundo eles, preenchia o espaço existente entre o Deus que eles adoravam e o mundo material, é usado pela Bíblia. Ocorre que, de acordo com as Escrituras, é no Cristo que se fez carne, num dos mais singulares e históricos eventos da história da redenção, que habita toda a plenitude de Deus. Já pensaram, irmãos? Em Cristo, toda a plenitude de Deus estava ali. E está aí para nós. Na prática, o ensino da palavra de Deus é claríssimo. Cristo é revelação de Deus para nós. A igreja de Colossos só precisava ser fortalecida, se fortalecer na completa plenitude de Deus que está em Cristo. Tanto que aqui no verso 19 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo estava dizendo, olha, é nele que você cresce, que você é amadurecido, que você se sobressai, é em Deus. Então a supremacia de Cristo, para mim e para você, ela é suficiente. Quando nós colocamos nossa fé, nossa esperança, nossos cuidados, nossos medos, tudo em Cristo, nós temos uma resposta. Nós somos curados, tratados, guardados, fortalecidos, abençoados, sabe? Nossa vida caminha num outro ponto, uma outra direção.
E eu queria então falar mais uma coisa para vocês, que é a eficácia dessa obra de Cristo. A obra de Cristo nos torna em liberdade, né? Nos liberta, tanto que o apóstolo Paulo, ele começa o versículo 13 do capítulo 1 dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A obra de Cristo me liberta você. É libertadora. Quando você deposita em Cristo essa confiança, irmãos, você recebe da parte do Senhor essa liberdade, essa libertação. O fim de demonstrar que não havia a menor razão para os crentes viverem temerosos no seu tempo, por causa de alguma força maligna, a palavra de Deus passa então a apresentar de modo detalhado diversos aspectos e eficazes da obra de Cristo, a obra que Cristo realizou no Calvário em favor da sua igreja. E eu queria rapidamente, antes de encerrar, focalizar apenas algumas para a gente se fortalecer e entender melhor. A obra de Cristo, focalizada na pessoa de Jesus, ela traz para mim e para você o seguinte: ela traz liberdade. Porque é libertador. O verso 13 ele diz: Ele vos libertou do império das trevas. Você está livre. As Escrituras apresentam o homem sem salvação como alguém escravizado ao poder do pecado e do diabo. Mas o crente em Cristo já foi liberto pelo poderoso Salvador e pelo seu sangue. Da mesma maneira que Israel foi libertado da escravidão do Egito, o crente foi liberto do pecado. Você não é mais escravo do pecado, você foi escravo do pecado. Segundo, você tem reconciliação, né? Paulo diz aqui em Colossenses que nós somos reconciliados. Quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, houve a reconciliação. Deus nos trouxe de volta para Ele. É como se nós estávamos tão distantes dele, mas agora, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados, somos tratados e passamos a fazer parte dessa abençoada comunhão com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando você se coloca nessa posição, você passa a ser alguém totalmente cuidado, tratado, envolvido pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segundo, Ele nos reconcilia, né? Terceiro, Ele doa a vida. As Escrituras afirmam que o homem sem Cristo está morto espiritualmente, completamente alienado, afastado de Deus, né? Efésios 2 diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas em Cristo, porém, recebemos uma nova vida, um novo princípio de vida implantado em nossa alma pelo Espírito Santo. Tanto que Paulo fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, que nós somos nova criatura, né? Efésios diz que nós ganhamos vida no Senhor. E ainda, é doado a nós, perdoado os nossos pecados em Cristo Jesus. As Escrituras ensinam que o pecado envergonha e produz culpa real na consciência de quem pratica. Isso é uma verdade. Quando você vê Davi escrevendo o Salmo 32... Davi estava liquidado ali por causa do pecado. Davi sabia, e o peso do pecado era grande. Diz que ele envelhecia os ossos dele, a vida dele estava se envelhecendo, estava sendo destruído por causa do pecado. Ele tinha que confessar e abandonar. A mesma coisa, isso acontece para mim e para você. E Paulo reforça isso lá na carta dele aos Romanos, no livro de Romanos, aos Romanos. Paulo reforça exatamente isso no capítulo 6, a partir do verso 20, quando ele diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que gloriosa coisa, maravilhosa. O sacrifício de Cristo no Calvário, meus amados, é a base suficiente para nosso perdão, né?
quando nós confiamos na obra de Cristo no Calvário, nós temos o perdão. Aqui no versículo 13 de Colossenses, do texto que nós estamos tratando, ele diz assim: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia! Todos os nossos delitos foram perdoados. E ainda, nós recebemos o Redentor, a redenção. As Escrituras relatam a grande história da redenção do povo de Deus, planejada pelo Pai, executada pelo Filho, que foi morto antes da fundação do mundo, como Apocalipse 13:8 fala, e aplicada em nós pelo Espírito Santo no nosso coração, no coração dos eleitos. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Cristo, o grande Redentor e Salvador das nossas vidas. Meus amados, diante de todo o exposto, eu quero estar concluindo esse momento, falando que nós, por causa de Cristo, nós vencemos até os nossos inimigos, né? Paulo disse no verso 15 aqui do capítulo 2, da carta aos Colossenses, ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles sobre a cruz. Por causa da obra de Cristo, eu e você temos vitória, né? Nós somos vencedores. As Escrituras nos ensinam que a obra de Cristo no Calvário em favor da sua igreja, ela representou a completa derrota de Satanás. E o apóstolo Paulo diz que no Calvário Jesus cancelou o escrito de dívida que eu e você tínhamos, que era contra nós, e encravou na cruz, despojando os principados e as potestades publicamente, e ainda os expôs ao desprezo, triunfando deles sobre a morte. Cristo riu. Em outras palavras, Paulo, ele faz referência à imagem de um comandante militar romano que, após derrotar o inimigo na batalha, o conduzia humilhando pelas ruas, expondo a zombaria pública. O ensinamento é que na cruz Cristo fez o mesmo com Satanás e toda a sua corte diabólica. No Calvário, travou-se uma batalha cósmica tremenda, e nela o adversário de Deus foi derrotado, humilhado, destruído. Glória a Deus por isso, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, meus amados. Eu queria terminar dizendo que a carta de Paulo aos Colossenses revela a absoluta supremacia da pessoa e da obra de Cristo que ele realizou na cruz do Calvário para nos salvar, para salvar a sua igreja. Revela ainda a imperiosa necessidade que temos de reconhecer profundamente a sua palavra. Meus irmãos, debrucem-se na palavra, leiam a palavra, meditem na palavra, o genuíno evangelho, a fim de não termos comprometidas as nossas convicções doutrinárias, que as heresias desses dias, que são tantas, provenientes de Satanás, alcancem, atinjam a nossa mente, nossa vida, nosso coração, e isso você só vai fazer quando você se debruçar na palavra. Para onde nós temos que olhar, meus amados? Faça uma avaliação da sua vida espiritual nesses dias. Em que medida a sua fé tem sido afetada por ensinos contrários, maléficos, diabólicos contra a palavra de Deus? Qual valor você tem dado ao nosso Senhor Jesus Cristo? Porque isso vai medir a tua espiritualidade, a tua intimidade com Deus, teu relacionamento com Deus. Tem gente com medo de morrer, tem gente com medo das coisas, tem gente que não sai mais nem de casa. Porque Cristo ainda não reina na sua vida. O dia que Cristo reinar na sua vida, você perderá isso. Você se tornará de fato um vencedor. Meus queridos, que Deus nos ajude nesses dias tão difíceis a olhar para Cristo e saber que Ele é suficiente para nós. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. E se você adoecer, Ele te cura.
é Cristo. Eu peguei o Covid. Eu fiquei muito mal, fiquei com 60 e poucos % do meu pulmão comprometido. Mas eu confiei no Senhor e Ele cuidou de mim. E eu estou aqui pregando para vocês. Confia no Senhor, meu irmão. Ele é suficiente para a sua vida. Em nome de Jesus, eu faço essa oração por você. Vamos orar agora. Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos lembra, Senhor, o quanto Tu és importante para nós, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, o quanto a nossa fé precisa estar alicerçada, apoiada, comprometida com o Senhor, o quanto, Senhor Jesus, nós temos que estar olhando para a cruz, para Ti. Ó Deus, e eu quero Te pedir que, pela Tua igreja, que o Senhor cuide das Suas ovelhas, do Seu povo, que o Seu Espírito acolha cada um nessa noite, envolvendo, ó Deus, tratando, curando, abençoando, fortalecendo, em nome de Jesus. Recebe aí na tua casa a bênção de Deus para o teu coração nessa hora, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E se fortaleça na sua palavra. Pai, fazes isso para a glória do teu nome, Deus. Amém. Amém. Quero passar a palavra. Meus irmãos, vamos estar encerrando esse culto e vamos estar cantando mais um louvor e logo após o pastor vai estar impetrando a bênção apostólica. E esse hino que nós vamos cantar, o título dele é Oceanos, mas também ele tem um subtítulo, Os Meus Pés Podem Falhar. E ele, o autor dele, né, se inspirou em Pedro. Quando Pedro estava num barco e de repente Jesus veio andando sobre as águas e Pedro falou: Senhor, deixa eu ir contigo. E aí Jesus permitiu e ele foi andando sobre as águas como Jesus. Mas ele olhou as ondas e começou a ter medo e começou a afundar. E ele falou: Senhor, estou afundando. E Jesus levantou ele. Então meus pés podem falhar, mas depende para onde você está olhando, para quem você está olhando. E uma parte desse cântico diz assim: tua voz me chama sobre as águas, assim como Jesus chamou Pedro. Os meus pés podem falhar, porque às vezes eu olho para o lado que não devo olhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. A partir do momento que eu passo a olhar para Jesus, a confiança vem. Uma outra parte diz assim: tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Quem não sente temores nesse momento terrível, essa doença terrível, essas cepas que são mais virulentas, contaminam mais e até matam mais. Nós estamos passando num momento, nosso momento pior de Manaus já diminuiu um pouco, mas o resto do Brasil está entrando na mesma situação que Manaus. Estão desesperados. Então tua graça cobre os meus temores. Olha para Jesus. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, que é esse momento, não tem problema ter medo. O problema é deixar o medo tomar conta de você. Você deve lembrar, como diz aqui nessa estrofe: tu és fiel, nunca vais falhar. Olha para Jesus. Olha para o Criador de todas as coisas. Olha para o primogênito de toda a criatura. Olha para o Deus Filho. Vamos louvar a Deus.
sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Aleluia! Como é bom adorar o Senhor, louvá-lo, bendizê-lo. E essa noite, assim, que o Senhor possa ter enchido a tua vida, alegrado teu coração. Meus amados, nós estamos chegando no final desse culto e vamos estar orando agora, agradecendo e agradecidos, né, por tudo. Amém? Então, fecha teus olhos aí na sua casa e vamos estar em oração agora, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por todo esse momento na tua presença, esse culto. Obrigado porque, apesar de tudo que está acontecendo, nós temos liberdade para te adorar. Nós temos esse privilégio de, independentemente de nós estarmos todos em um só lugar, mas o Senhor tem nos dado essa condição de cada um na sua casa, no seu cantinho, adorar o Senhor nesse dia. Abençoa teu povo, abençoa grandemente, derrama a tua graça sobre a vida de cada um deles. Guarda o Senhor desses momentos difíceis de pandemia, de doença, ó Deus, que tem assolado no planeta. Guarda a tua igreja, guarda teus filhos e derrama mais e mais das tuas misericórdias sobre a vida da tua igreja. Eu quero colocar diante do Senhor a Rebeca Ramos, filha da Rose, que está com dengue hemorrágica. Senhor, nós recebemos agora a informação que o Senhor possa visitar a sua vida, seu leito, afofar a sua cama e manifestar a sua doce graça sobre o seu corpo, de maneira que o Senhor extirpe toda a bactéria, tudo que faz mal, tudo que dói da vida dela. Senhor, cura a tua serva. Nós queremos colocá-la nas tuas mãos nessa hora e colocar a vida de todos da tua igreja, aqueles que estão enfermos. Senhor Jesus, visita a vida deles com poder, com graça e abençoa, Senhor. Abençoa teu povo. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é Deus, zeloso, amoroso. Muito obrigado.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo estejam com todos vós reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Graças a Deus. Deus abençoe as vossas vidas e estamos aqui na igreja, qualquer coisa, procure-nos. Deus abençoe, uma boa noite para a amada igreja, em nome de Jesus.